Olá, eu vou propor uma nova reflexão a partir de uma história. Essa história, ela é inspirada num conto da Cabala, que tem mais de 300 anos, e eu utilizei um livro da cantora Madonna, que depois eu vou indicar a bibliografia, e adaptei para um contexto que tem mais a ver com a nossa realidade aqui. Enfim, então essa história, ela se passa numa cidadezinha do interior de São Paulo que tinha um professor de história chamado Geraldo. Esse professor, ele era muito dedicado às aulas dele, mas todos os finais de semana ele ia para treinar futebol com os meninos da escola e de toda a cidade que se interessassem por futebol. Então ele ia no estádio e dava os treinos. Num desses sábados, um dos meninos, o Beto, ele seguiu o professor, né? Ele estava indo atrás do professor, não é que ele estava espionando nem nada, e ele viu o professor passar na frente da igreja da cidade, que tinha uma banca de frutas, e pegar uma maçã. Ele escolheu a maçã, olhou a maçã e colocou essa maçã dentro da sua mochila e não pagou pela maçã e foi pro jogo de futebol. No outro sábado, estava o Beto e o seu amigo Giba, e os dois foram então seguindo o professor, né, de futebol e de história, e viram ele pegar uma outra maçã e colocar na sua mochila e ir para o jogo de futebol, e não pagou pela maçã. Como eles tinham visto isso duas vezes, eles contaram para todos os amigos contaram para os pais contaram para os vizinhos, e os vizinhos foram contando para os amigos e para os outros vizinhos, para quem trabalhava, e logo aquela pequena cidade, naquele pequeno vilarejo, todos achavam que o professor Geraldo era um ladrão. Pois é. No próximo sábado, os meninos foram até o estádio, né, e o professor também. E aí quando chegou, não tinha ninguém, não tinha plateia, os outros jogadores não tinham participado, não tinham ido, e o professor Geraldo ficou sem entender, porque era um sucesso, a cidade era muito pequena, não tinha muitas coisas para fazer, além do divertimento com o futebol. E aí ele ficou intrigado e perguntou para os meninos, vocês sabem, né, Beto, Giba, vocês sabem por que aconteceu isso, que ninguém veio no meu jogo hoje, ninguém veio treinar? Ah, então, porque o senhor tá com fama de ladrão. Aí ele tava com um chapéu, ele jogou o chapéu no chão, pisoteou e falou, como ladrão? Eu sou uma pessoa muito honesta. Aí ele falou, porque a gente viu o senhor pegando 2 maçãs na banca de fruta 2 sábados seguidos, e o senhor não pagou pelas maçãs. Aí ele falou, então vamos lá até a banca de frutas para perguntar e saber o que aconteceu. E aí quando eles chegaram lá na banca de frutas, o professor Geraldo pegou outra maçã, escolheu a mais brilhante delas e perguntou, eu posso pagar essa maçã? E ele falou, sim, você pode pagar como você faz todos os finais de semana. O senhor passa, pega uma maçã e na volta pega outra maçã, compra o seu leite e volta para sua casa. Os meninos ficaram muito arrependidos, porque eles tinham feito uma fofoca, eles tinham contado uma fake news, né? Não era verdade. E como que eles iam fazer agora para desfazer o mal feito? Eles ficaram muito arrependidos, eles pediram muito para o professor, o que a gente pode fazer, né, para desfazer esse mal feito? E aí o professor falou para eles assim, bom, vocês vão me encontrar no próximo sábado, depois do jogo,
no alto de uma colina, e ele explicou onde era, onde tinha um IP, e pediu para os meninos levarem cada um travesseiro de plumas. Enfim, aí os meninos chegaram lá sem entender, e ele deu uma tesoura e pediu para os meninos abrirem os travesseiros. E aí os meninos cortaram, e quando, né, o vento passou, levou aquelas plumas para todos os lados, né? E aí eles ficaram vendo, né, as plumas voarem e perguntaram: pronto, agora nós estamos, né, perdoados? E ele falou: não, vocês ainda têm mais uma tarefa. Agora vocês têm que pegar todas essas plumas e devolver cada uma em cada fronha de cada travesseiro que vocês abriram. Aí eles falaram: mas isso é impossível. Então, é verdade, isso é impossível. Do mesmo jeito que é impossível fazer voltar para trás o poder de cada palavra que vocês falaram ao meu respeito, né? Por mais que vocês tentem agora fazer uma nova fofoca dizendo que eu não sou um ladrão, sempre vai existir esse rumor, porque sempre vai ficar uma pluma no ar. Eu achei muito interessante essa história para falar sobre fofoca, sobre fake news, sobre pós-verdade, porque nós estamos num mundo com uma autoridade dentro das redes sociais de dar a nossa opinião, mas nem sempre a nossa opinião é verdade. E em muitos momentos nós recebemos coisas no WhatsApp ou no Instagram que nós gostaríamos que fosse verdade, porque elas combinam muito com aquilo que a gente acredita, pensa, né? Mas antes de compartilhar, né, antes de colocar adiante, às vezes é interessante a gente pensar nessa história, porque uma vez que a gente coloca isso adiante, é difícil de fazer isso voltar atrás. Então essa foi a reflexão de hoje sobre fofoca.